Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que a presença de Deus esteja na sua vida, no seu lar, na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? A palavra a qual o Senhor me direcionou nesta noite, que Ele está trazendo para os irmãos, se encontra em 2 Reis, capítulo 4, amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, venho perante a Tua presença mais uma vez, me humilhar, Senhor, me arrepender. Te agradeço aqui, Senhor, pela vida de cada inscrito aqui no canal, pela vida de cada pessoa que vai participar desta oração. Senhor, que possamos nos alimentar nessa noite da Tua palavra, do Teu poder, que possamos, Pai, ficar cheio do Teu Espírito Santo nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluias. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse-lhe: Que te hei de fazer eu? Declara-me que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vá, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há vaso nenhum, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Essa mensagem é uma passagem aqui muito poderosa, né? A qual o Senhor aqui, Ele nos traz, né? Essa passagem aqui de uma viúva, que ela ficou, né? Ali sem o seu esposo. Só que aqui, já no começo dessa passagem, o Senhor aqui já nos chama a atenção, dizendo aqui: Meu marido, teu servo, morreu. Então o esposo dela era um servo do Senhor. Ela e a casa dela serviam ao Senhor. E aqui, meus irmãos, podemos ver aqui nessa passagem quão grande é a providência do Senhor na vida daqueles que temem, na vida daqueles que temem ao Senhor, na vida daqueles que obedecem à palavra do Senhor. Aqui nós podemos ver a multiplicação desse azeite acontecendo na vida dessa viúva. O credor aqui, ele já havia levado outras coisas. Ele, nesse momento, ele foi para levar os 2 filhos dela para serem servos. Mas no começo da passagem aqui, nós já vemos que o esposo dela, o falecido, ele era um homem temente a Deus. Então essa casa estava debaixo de uma unção, essa casa estava debaixo de uma profecia. Os filhos dela pertenciam ao Senhor. E quando temos algo em nossa vida, aleluias, que entregamos esse algo nas mãos do Senhor, isso pertence ao Senhor. Então não tire como credor levar os filhos, que eles pertenciam a Deus. E eu venho nessa noite te dizer que o credor não vai levar a sua felicidade, o credor não vai levar o seu sustento, o credor nessa noite, aleluia, não vai levar a sua saúde, ele não vai levar o seu sono, ele não vai levar nada que te pertence. Desde o momento que você entrega a sua vida a Deus, que você coloca o Senhor
no centro da sua vida, que todos os seus projetos, os seus sonhos, as coisas que faz parte do seu ciclo, elas estão na mão do Senhor, só se o Senhor permitir. Mas se não for da permissão dele, o credor não vai tocar, o credor não vai levar, mas vai haver mudança. Aqui na vida dessa viúva, era uma história que estava baseada, assim, a gente olhando aos nossos olhos da carne, uma situação crítica, uma situação de desespero, uma situação de pedido de socorro. E quando ela foi aqui este profeta e clamou a Eliseu dizendo, ela foi até o profeta e ela clamou, ela pediu socorro, ela estava em desespero. Muitas das vezes nos encontramos aí em desespero, mas aqui novamente eu volto a repetir, se estiver Deus no centro, se você estiver fazendo a vontade do Senhor, se Ele for a primícia na sua vida, o Senhor Ele nos prova. Muitas das vezes Ele vê o que nós vamos fazer em determinadas circunstâncias. Muitas vezes nós que estamos precisando de ajuda, de uma palavra, de uma oração, e é naquele momento que o nosso telefone toca com pedido de oração, com pedido de ajuda, e vamos nos negar a fazer a obra do Senhor, vamos nos negar a prestar uma oração, prestar uma ajuda a uma irmã que está necessitando, porque estamos enfrentando uma situação difícil? Não. O Senhor Ele nos prova para Ele ver aonde está a nossa fé, para ver onde está o nosso tesouro, se estamos firmados na rocha, onde está o nosso coração. Jesus Cristo ensinou os discípulos que o maior do reino dos céus era aquele que sabia servir o seu próximo. Amém? Então aqui podemos ver a transformação que foi feita na vida dessa mulher. Ela saiu ali do degrau de desespero, do degrau ali de angústia, de sofrimento, e ela subiu vários degraus, mas ela teve fé, ela recorreu à pessoa certa, ela foi aqui ao profeta. Você tem recorrido a profetas? Você tem recorrido a Jesus Cristo? Não devemos recorrer em momentos difíceis, bater em portas erradas, portas que não pertencem ao Senhor. A quem você tem recorrido no seu momento de desespero? Recorra a Jesus Cristo. Ele é o único suficiente Salvador e Ele pode preencher qualquer vazio na sua vida. Ele pode fazer transbordar, como transbordou o azeite naquelas vasilhas. Ele pode transbordar a sua vida financeira, sua vida sentimental, sua vida espiritual. Ele pode transformar, Ele pode transbordar. Apenas Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você enfrente uma situação difícil e bate na porta errada. Ao invés de você conseguir solucionar o seu problema, você fica com o seu problema maior ainda e ainda adere um outro problema. Então, que nessa noite possamos recorrer a Jesus Cristo. E aqui a palavra do Senhor nos diz que ela foi, ela e os filhos, e pegou vasos, vasilhas nos vizinhos, muitas, e entrou sobre si e fechou a porta, assim como o profeta disse. Quando Jesus Cristo fala algo com você, você faz exatamente aquilo que ele falou, ou você tenta fazer do seu jeito uma manobra que você acha mais fácil? A palavra que não diz que ela chamou amigas para orar, aqui não diz nem que ela orou, ela apenas deitou o azeite nas vasilhas vazias, conforme o profeta havia dito. Amém? Devemos fazer conforme o Senhor nos revelou. Apenas você sabe aquilo que o Senhor falou com você. Apenas você sabe da sua intimidade com Deus. Então, não tenta fazer manobras, trapaças,
para poder chegar a um lugar em que suas vasilhas estejam cheias, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, de formas que não é como o Senhor te direcionou. Às vezes algo dá errado porque tentamos cortar caminho, tentamos nos desviar daquilo que o Senhor nos revelou, por às vezes ouvir de algumas pessoas que somos loucos, que não devemos fazer daquela maneira, porque para administrar nossa vida aparecem várias pessoas. Mas se você sabe o que Deus falou com você, se Ele falou com você, é a Deus que você tem que ouvir. É Ele que vai entrar com socorro. Aqui na vida dessa viúva, foi Deus que fez essa multiplicação. Ela pagou todas as suas dívidas e viveu do resto. Então ela ficou sem dívidas e ainda ela saiu de um estágio de uma viúva endividada para o estágio de uma viúva empresária. Porque naquela época o azeite era muito usado para tudo, para escovar os dentes, para fazer várias coisas. Era algo valioso, precioso. Então ela podia vender bem, que ela ia ficar bem. Então basicamente a gente ouvir o que Deus está dizendo ao invés de cortarmos atalhos. Porque aos nossos olhos, talvez a solução que a gente pensa ali no momento é a mais rápida e a mais prática, mas o Senhor, Ele tem planos muito melhores. O plano do credor aqui, o plano de Satanás aqui na vida dessa viúva, era levar os 2 filhos dela para serem servos. Mas o plano de Deus na vida dela era quitar as dívidas. Os filhos dela não iriam a lugar algum ser servo e ela ainda iria virar uma empresária, uma empreendedora. Então Deus, Ele transforma a água em vinho, Ele transforma um homem na lama, um homem que está no lamaçal, em uma nova criatura. Deus é um Deus de transformação, um Deus de milagres. E eu venho nessa noite, no começo dessa semana, te dizer que o credor não vai levar nada seu sem a permissão de Deus. A sua vida, a vida da sua família e dos seus filhos está na mão do Senhor. Você pertence a Deus, mas desde que você seja um servo de Deus, como o esposo dela era. Então ela já tinha uma base, eles eram uma família de pessoas tementes a Deus. Amém? Eu sei que em várias famílias, muitas das vezes, é apenas uma pessoa orando, uma pessoa de pé e mais de 50 fora da presença do Senhor, desviados. Mas saiba que, por mais que você pense que a sua oração é pouca, que é só você orando, você e Deus é maioria. Deus, Ele ouve a oração de um justo. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Deus, Ele te ouve. Deus vê a sua fé. Ele vê as suas lágrimas. Agora há pouco o Senhor estava ministrando comigo que bem-aventurado são os que choram. Isso é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Vem uma revelação hoje na minha vida dizendo: bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Então você é um bem-aventurado. Se você tem se humilhado na presença de Deus, se você tem chorado aos pés do Senhor, a palavra de Deus diz que você é um bem-aventurado. Amém? No mundo, nós teremos aflições, como essa viúva aqui. Teve uma aflição tão grande que ela pensou que ia perder os seus filhos. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflição. Mas Ele disse também: tende bom ânimo. Ela teve ânimo e clamou ao profeta: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vencerá. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Ele não fala a verdade, Ele é a própria verdade. Então basta apenas você crer e confiar.
Fácil não vai ser, como ele disse, teremos aflições. Mas é para a gente ter bom ânimo, é para a gente ser forte, ser corajoso, porque Ele estará conosco. O Senhor nos disse que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, todos os dias de nossas vidas. E o Senhor, Ele não mente, Ele é a própria verdade, a própria sabedoria. E Ele disse que Ele estaria conosco, mas você precisa querer. Ele já te aceitou, Ele já te escolheu. Mas você tem corrido, você tem fugido do seu chamado. Então, é o momento de se arrepender, é o momento de aceitar esse chamado, aceitar as coisas maravilhosas que o Senhor tem para a sua vida. É momento de deitar o azeite. Ela tinha apenas um pouquinho de azeite. Pega esse pouquinho de azeite, esse pouquinho de força que você tem e deita sobre a sua vasilha vazia. Deita sobre sua vida espiritual nessa noite. Se entregue ao Senhor, se renda, se rasgue perante o Senhor. Bem-aventurados são os que choram. Olha que podemos ver na passagem dessa viúva, ela chorou, mas ela foi uma bem-aventurada, ela foi agraciada. Isso que aconteceu na casa dessa viúva foi uma graça de Deus, foi uma demonstração do seu milagre, do seu poder, porque o Senhor, Ele nos ama e Ele não vai deixar você ficar estagnado, paralisado. Ele não vai deixar você fazer uma moradia nesse deserto, mas você está apenas em passagem. Só que se você tentar cortar atalhos, ao invés de ouvir a voz de Deus, a sua estadia no deserto ela vai se prolongando. Mas se você ouvir a revelação a qual o Senhor tem falado com você, a sua passagem pelo deserto será mais rápida. Se essa viúva tivesse tentado cortar algum atalho, ao invés dela fechar a porta, ela tivesse deixado a porta aberta, ao invés dela ficar dentro de casa para deitar o azeite sobre as vasilhas, ela tivesse ido para a rua, chamado outras pessoas, ela estaria cortando atalhos que não seria da vontade do Senhor, a qual o profeta tinha direcionado para a vida dela. Mas aqui ela seguiu à risca, conforme o profeta havia lhe dito. E ela seguiu. E assim o Senhor operou aí essa transformação, esse grande milagre na vida dela. Ouça a voz de Deus. Críticas, deboches, afrontas, calúnias, isso nós vamos enfrentar. Jesus Cristo, Ele operou vários milagres e continua operando até hoje. Quando Jesus foi crucificado, os nomes que chamavam ele era de assassino, de endemoniado, mas ainda assim ele cumpriu a risca ali, a qual o Pai tinha ali determinado para a vida dele, que ele era o Salvador da humanidade. Pedro tentou por um momento desviar Jesus para que ele não fosse crucificado para a remissão de nossos pecados. E Jesus Cristo disse para Pedro: "Para trás de mim, Satanás." É isso que devemos fazer quando algo vem nos tirar do foco daquilo a qual o Senhor nos direcionou a fazer. Você é um servo de Deus, apenas creia e confie. Tudo que você está passando, você não vai entender agora, mas tem um propósito. Nesse dia aqui, a qual essa viúva clamou ao profeta, ela confiou. Ela confiou que mesmo nesse estado de calamidade que ela estava passando, imagina a angústia, que é ver o credor levar seus filhos, ela creu, ela confiou e foi até o profeta e clamou ao profeta dizendo: então é assim que devemos fazer, clamar ao Senhor, é nos entregar ao Senhor, é crer que Ele é o nosso único, suficiente Salvador da nossa alma, que Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso protetor, o nosso guarda fiel. Amém? Jesus Cristo te ama muito. Ele não pagou aquele alto preço ali na cruz do Calvário em vão.
Você tem muito valor. O inimigo luta tanto contra a sua vida porque você vale muito. E Satanás sabe do valor que você tem. Você foi comprado com preço de sangue. Jesus Cristo, ele pagou o alto preço ali na cruz do Calvário, para que possamos ser livres em Cristo Jesus. Liberdade é você ter algo ilícito a qual você possa fazer e você não queira fazer. Isso é liberdade. Somos livres. Jesus Cristo te ama. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, venho perante a Tua presença mais uma vez, me humilhar, Senhor, que eu venha diminuir cada dia e cada vez mais, e que o Senhor venha crescer. Querido Deus, eterno Pai, Jesus, eu te entrego aqui, Senhor, a vida de cada inscrito aqui no canal. Te entrego, Senhor amado, as dificuldades que cada pessoa está passando. Te entrego aqui, meu Deus amado, meu Deus querido, as enfermidades, Pai. Quantas pessoas enfermas, meu Pai, com câncer, pneumonia, vários tipos de enfermidade. Misericórdia, Deus, misericórdia. Senhor, o Senhor é o Deus da cura, Pai. No teu sangue há poder para curar e para libertar, Senhor, os cativos, Pai. Oh, Jesus, eu venho te entregar aqui, Pai, as pessoas, Senhor, que estão sendo escravizadas pelo inimigo e não conseguem forças para te buscar, para pedir ajuda para o Senhor, para te clamar aqui como essa viúva clamou ao profeta. Pedimos, Senhor, nessa noite que o Senhor venha libertar, Pai amado, as pessoas que estão oprimidas, meu Deus. Senhor, eu te entrego aqui, meu Pai, a vida de cada pessoa aqui, Senhor, que tem um chamado e está tentando correr, está tentando cortar um atalho. Deus amado, fale com ele, Senhor, revela a esta pessoa o teu poder e o teu milagre. Eu creio, Jesus, que o Senhor pode se apresentar, Pai amado, assim como o Senhor se apresentou a Paulo ali, Jesus. Oh, Senhor, vai visitando o íntimo e o profundo de cada um. Jesus vai arrancando as tristezas, Pai amado, a qual tem assolado essa vida, Pai, que tem andado em profunda angústia. Querido Deus, vai tirando nessa noite todo pensamento de suicídio, todo pensamento de morte, Pai, que venha ser queimado, venha ser quebrado nesta noite. Querido Deus, eu não posso fazer nada, eu sou humana e falha, mas eu creio no Deus que pode milagres, eu creio no Deus que pode sinais e maravilhas. Querido Deus, eu te agradeço muito pela nossa vida hoje, por estar tendo mais uma oportunidade de buscar a Tua presença. Estamos tendo hoje mais uma oportunidade de te clamar. Isaías 55, a tua palavra diz, Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E hoje estamos aqui, Pai, te buscando mais uma vez. Não porque somos bons, nem porque somos merecedores, mas porque a tua misericórdia nos alcançou. Estamos aqui hoje, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu milagre, pelo teu perdão, a qual o Senhor perdoou o nosso passado, meu Deus. Jesus, eu te entrego aqui, Pai, as crianças que se encontram internadas e enfermas. Jesus, vai enviando a cura, Senhor, neste momento. Te entrego, Pai, as grávidas em tuas mãos, as gestantes, Pai, neste momento. Toma, Pai amado, ventre nas tuas mãos. Jesus, vidas, Pai, de mulheres que não conseguem engravidar. Jesus, o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus, Pai amado, que faz, Senhor amado, um milagre, assim como o Senhor fez na vida de Sara. Querido Deus, eu te entrego, Pai, nossos empreendimentos em tuas mãos, nosso trabalho, vidas, Pai, que estão à procura de uma porta de emprego, estão esperando aí, Pai, lutando por uma oportunidade melhor. Querido Deus, abra portas, Pai, segundo a tua vontade, vai abrindo portas, meu Deus, neste momento. Te peço também, meu Deus, que venha queimar, venha jogar por terra, Senhor, toda inveja, todo olho grande, toda palavra contrária, toda palavra de maldição que foi lançada sobre vidas nessa noite, Pai. Toda maldição hereditária que estiver tentando atingir crianças, jovens e vidas, Pai, que venham ser, Pai, quebrada,
ceifado no fogo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te entrego o nosso lar em tuas mãos, a nossa família, a nossa parentela. Resgata, Pai, os desviados para a tua presença, Senhor, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus te ama, amém? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Fiquem com Deus, uma boa noite. A paz do Senhor.